tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje tem um assunto muito sério para a gente continuar desdobrando aqui no nosso programa, que é a história da ex-paquita Ana Paula Pituchita, né, como o público conhece até hoje. Ontem a gente contou para vocês a história da suposta agressão do marido a ela. Ela colocou um vídeo, mostrou, né, cortes, sangrando, denunciou e a situação, na verdade, foi se complicando. Ao invés de ir se resolvendo, foi se complicando, porque o marido, o empresário José Roberto Barbosa, gravou um áudio, não é, falando que não era esse o lado dele da história e deu os motivos dele. Inclusive, não foi nem um áudio, foi uma entrevista para a revista Quem, uma palavra com a revista Quem. E aí, de ontem para hoje, a coisa ficou mais pesada ainda. Primeiro, porque a Ana Paula estava fechando, veja só, ela estava fechando o acerto com o Power Couple, ia ela e o marido para lá participar dessa nova edição que o Gugu começa a apresentar agora no próximo dia 30. E com isso, ó, né, houve agressão, estão ainda sob o mesmo teto, mas separados, nada indica que vá haver uma reconciliação. Talvez seja melhor que não haja, que se separem, que cada um encontre o seu novo rumo de ser feliz, porque as coisas estão muito tensas de verdade. Aí o que acontece? Não fechou esse acordo e não vai ter como fechar, né? Porque isso vai degringolar em separação, ao que tudo indica. Ela já está com um advogado, que é o competentíssimo Dr. Silvio Guerra, que todos vocês conhecem, ele é tão famoso quanto os artistas que ele defende e defende muito bem. Ela já tem esse advogado, o José Roberto Barbosa, o marido, não sei ainda se já está com um advogado, mas ele está firmemente disposto a mostrar que é mentira o que ela está dizendo, que a briga aconteceu, mas que não houve nenhum tipo de agressão. E ele, inclusive, vai conversar com a gente ao vivo e vai falar ao lado dele dessa história com mais detalhes. Direto do Rio de Janeiro, Ana Paula Pituchita também conversa com a gente e vocês vão ouvir o lado dela dessa história e aí cada um vai tirando suas próprias conclusões, embora a decisão dessa história toda vá ficar, pelo que tudo indica, nas mãos da justiça, mesmo porque não seria diferente, não somos nós que vamos decidir a vida pessoal, a vida íntima de cada casal. Isso é um outro problema, é um outro departamento, na verdade, né? O que se sabe é isso, tanto um quanto o outro continuam firmes na troca de acusações, não é? A briga foi pesada realmente, eles devem seguir cada um com o seu advogado com uma causa aí a ser julgada pela justiça e vamos ver aí o que acontece. Mas o primeiro prejuízo já está mostrado, claro que fora todo o aspecto pessoal, filho na jogada, isso nem conta, porque isso não tem preço. Profissionalmente, isso acabou degringolando na perda de um contrato, né, que estaria sendo fechado já para que os dois estivessem juntos no Power Couple. Eles foram muito bem sucedidos no troca de esposas, não é? Quando ela foi para uma casa, ele foi para outra, e o casal, naquela época, recém-reconciliado, estava se dando muito bem, já pronunciando as características de um e de outro. Ela teimosa, ela fazendo as coisas escondidas, como era comer, quando ela precisaria perder peso. Ele super rígido mesmo, muito centralizador, fazendo marcação cerrada, que é um lado da personalidade dele que ela reclama. Ele, né, um gênio bastante forte, isso ficou demonstrado lá no programa, mas até aí são características de um e de outro, e os casais é que se entendam, né, realmente vendo como é que funciona essa química. E no caso deles virou uma coisa explosiva, mas não explosiva no sentido de positivo da coisa, explosiva no sentido de ter virado agressão, segundo ela diz, e o acusa de ter praticado esse tipo de coisa. Então, como é mais um caso de violência doméstica, está sendo colocado assim, aí a coisa repercute muito. Como envolve pessoas conhecidas que já estiveram no vídeo, ela é muito conhecida pelo histórico com a Xuxa, não é? Nos tempos do show da Xuxa. Ele ficou conhecido do público em função da participação nesse programa da Record, que tem muita audiência. Então, são pessoas que, de uma maneira ou de outra, o público conhece.
e aí se interessa pelo desdobramento da história. É um tema para lá de importante, muito discutido, graças a Deus, atualmente na nossa sociedade, e envolve pessoas com as quais o público tem uma certa familiaridade. Isso é importante pelo lado de atrair atenção para um debate tão importante, não é? E por isso a gente precisa de um rigor total nas informações. Por isso é muito importante ouvir os dois lados da história, como sempre o nosso programa faz. Só não fala quem não quer falar, mas a gente sempre procura os dois lados da história, tá? Nós vamos ver agora como é que tudo começou, é isso, Marmita? Vamos ver o vídeo do... é um outro vídeo, não é aquele vídeo de ontem, não. É um vídeo que esse é do marido, o vídeo do começo da briga. Olha lá, essas imagens vocês não viram. Ela bate no celular dele. E tinha um depoimento dela ontem dizendo que a briga começou porque ela ameaçou filmá-lo com o celular e aí ele partiu para cima. A imagem que ele tem é outra. A imagem que ele tem mostra que ela foi bater no celular dele, que ela foi para cima no momento em que ele pegou o celular e quis gravar o que estava acontecendo no meio da briga. E aí essa imagem também é uma coisa que vai chamar bastante a atenção. Ela é muito rápida, né? Porque ela consegue, a Pituchita consegue tirar o celular da mão dele com o tapa que ela dá, porque ele diz que vai mostrar tudo. Vamos ver agora, vamos ver o vídeo agora. Vai lá, continua falando. Você fala pra mim aí. Tá filmando? Tô filmando. Continua falando tudo aí. Vou continuar filmando. Continua. O José Roberto quis voltar comigo para ter Fala aí. provas aqui. Aí você apaga aqui toda hora. Você tá querendo me agredir pra quê? Eu não quero te agredir. Então você não, por favor, então você, por gentileza, não apague mais. Não apague mais. Não vem me agredir, não vem me agredir. Você não vai me agredir. Você não vai me agredir. Você acha que você é idiota? Não, você acha que você é esperto. Sou muito esperto. Isso aí. E a hora que eu brigar com você vai lá pras piranhas. Molhou o chão todo. Foi ele. Ele que tacou Joga água água. na minha cara. Ele que tacou água. É, ele que tá com água. Você tá Foi. certo. Foi ele que tacou água. Aí, maluca. Totalmente louca. É, louca. Vai ver a louca. Totalmente louca. Me filma aqui. Filma aqui que eu quero falar uma coisa. Fala aí. Tacou, quebrou a cozinha inteira. Quebrei a cozinha Disse inteira. na minha cara que se eu brigar com ele vai pra piranhagem. Falou também no outro vídeo que eu vou postar aí Isso. que simplesmente ele não é homem de bater, ele é homem de matar. Meu Deus, o que é isso, gente? Isso parece reality show de violência doméstica, não é? Que coisa impressionante. Achei, nossa, terrível isso. Agora, boa tarde, Márcia Pelvezan. Boa tarde, Léo Asla. Boa tarde, Sônia. Boa tarde para vocês. Tem continuação esse vídeo, gente. Já já vocês vão ver. O que é isso? E quem que tá filmando? É ele que tá filmando e para depois... E ela participa. Olha... e ela vai... momento em que as pessoas, né, perdem a noção mesmo de tão tenso que está o ambiente. Já já os dois lados conversam com a gente. Isso é Fala, muito importante, Marcinha. né? Não, Claro. é importante ouvi-lo daqui a pouco também, Sim, né? sim. Aliás, parabéns pela entrevista, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas é uma coisa doida, né? Porque ela tá participando, ela tá se permitindo Chegar perto dele, né? Se ela diz que ele ameaçou que vai matar, o que você está fazendo no ombro do cara, respondendo, gravando junto com ele? Eu acho que as Meu pessoas Deus. perderam um pouco da noção. Sim. Chega uma hora que eles param de brigar para poder gravar. Olha, não É sei o difícil que é isso. Eu Se entendo é o- que os dois queriam provas, tal, né? Sim. Mas eu acho que ali a coisa chegou num ponto em que eles já tinham perdido a noção. Acho que sim. Para fazer E o mais um engraçado, vídeo desses. Eu E acho o mais que engraçado é que eles colocam a internet como tribunal, vocês viram? Sim. É uma coisa absurda, como se Verdade. fossem um júri, né? Quem é que deve ser inocentado, quem não Acabei de falar na deve. abertura do nosso programa que não somos nós que decidimos verdade. nada, né? Quem decide é a justiça nesse caso. Só faltava agora. Já pensou um tribunal de internet? É um Milhões de tribunal, então pessoas você abre, julgando. você quebra o pau em casa, você briga, você faz a sua casa um verdadeiro ringue. Aí Aí pergunta depois o você que o pega o público tá celular, achando. você começa e vamos E aí ver você o que deixa- o público está decide. achando. Mata, não mata, bate, não bate, continua. Gente, Qual você que vai decide. ser? É o Ah, você é. decide Havia você, há a versão 20 digital. anos, versão digital. E bem no Que é momento isso? onde todo mundo da internet se acha mesmo juiz. Mesmo quando a gente não pede nenhum julgamento, Sim. não dá motivo, todo mundo quer te julgar, todo mundo é dono da verdade. E esse caso, gente, está tomando um
tumulto tão grande, né? Porque já é um histórico de agressão que a gente já leu em outros tempos e parece que ele estava com um problema psicológico, segundo ela, segundo a Ana Paula, né? Que a condição para eles voltarem era ele se tratar, porque bipolar e tal. Agora a gente tem que esclarecer isso, né? É muita confusão numa casa só. Exatamente. E perderam, né? Iam participar. Eles estão brigando e estão gravando juntos? É estranho, né? Fala, Má. E eles iam participar de um programa, né? Do Power, né? Iam participar do Power, que estreia agora dia 30. Por quê? Porque eles tinham ido bem no troca de esposas, tinham funcionado como casal. E olha, em tão pouco tempo, a degringolada que novamente deu esse relacionamento, porque as informações que se tem, quando eles se separaram em 2013, antes de se reconciliarem aí há 5, 6 anos, era justamente a história, se reconciliaram em 2018, né? Há um ano, era justamente já uma história de desentendimentos profundos e agressões. Então, vamos ter que saber. Vamos ver a segunda parte aí desse vídeo. Vamos lá. E a hora que eu brigar com você, você vai lá para as piranhas. Molhou o chão todo. Foi ele. Ele que tacou Joga água água. na minha cara. Ele que tacou água. É, ele que tá com água. Você tá Foi. certo. Foi ele que tacou água. Aí, maluca, maluca. Totalmente louca. É, louca. Vai ver, louca. Totalmente louca. Me filma aqui. Filma aqui que eu quero falar uma coisa. Fala aí. É, tacou, quebrou a cozinha inteira. Quebrei a cozinha Disse na minha cara que se eu brigar com ele, ele vai pra piranhagem. Falou também no outro vídeo que eu vou postar aí, Isso. que simplesmente ele não é homem de bater, ele é homem de matar. Ah, tá bom. Tá filmado, tá a sua voz. Agora são... Ai, caramba, que horas tem? Bom, a cozinha tá toda inteira. Tive que voltar para pegar um material para a loja. O relógio tá aqui, ó. 1h20. Eu não quebrei nada, que ela tá falando que eu quebrei. A única coisa que quebrou foi esse copo, que quem quebrou foi ela. Entendeu? Então, tô tentando me defender. A casa tá toda inteira. O horário tá naquele relógio. A porta foi embora. Me difamando, falando que eu agredi, que eu fiz, que acontecia. Eu não fiz nada. E eu tenho um filho. Só isso que eu tenho para dizer. Eu faço tudo por ele. Mas não dá mais. Obrigado. Estou deixando minha casa assim. Espero recebê-la de volta assim. Mas que a Lu vai tacar fogo na minha casa também e vai acabar de destruir tudo já. Meu Deus, que coisa Nossa, pesada. é chocante. Essa tão Triste, bonita, né? Podia viver todo mundo Pois é, tão feliz. bem felizes, tão bem instalados, não devem ter problemas materiais, que é o que mais angustia o povo brasileiro hoje em dia. Parece que disso eles estão livres, mas o outro lado O cara tem uma pesa loja, muito, né? Ele tem um Sim. comércio. Eu acho que está tentando, assim, institucionalizar uma família, sabe? Eu acho que deixa isso muito claro. Não estou indo a favor de absolutamente ninguém, sabe? Não nada nem não é ninguém. isso. Mas eu acho que isso precisa ser muito bem apurado. Eu acho que ele teria que fazer realmente um vídeo explicando a versão dele também. Não só esse vídeo agora que tudo abaixou, né? E falando justamente Abaixou? o que... Eu Não, acho que agora aumentou. que Que as Sim, coisas que a vieram às briga já- claras, né? que a briga Sim, já que a deu briga já uma acalmada, sabe? E fazer um vídeo explicando realmente o que é a versão dele, pelo Ele menos. vai falar ao né? vivo com a gente. Ah, ele vai Ele falar? vai falar ao vivo com a Você gente. é muito... Você Tá. Eu não, nossa equipe. É. Diga, né? Pois é, a gente precisa esclarecer porque, assim, é muito grave quando a gente vê publicamente alguém falando de ameaça de morte, né? Como se fosse uma coisa muito simples, muito banal, né? Não se dirigir, só de matar, isso é muito pesado, isso realmente tem que ser esclarecido. E eles são pessoas públicas, assim, que ele diz na entrevista que ele não é famoso, que ele deve participou satisfação à de reality, justiça. né? Participou de um Né? reality. A gente já viu na televisão, a gente já acompanhou. Ela deu uma declaração ontem super triste, dizendo que não é o conto de fadas que todo mundo pensa, que ela mesma pensava que viveria. Então, a gente fica aqui dando uma notícia dessa, mas é muito lastimável pra gente, porque destrói todo um sonho que a gente construiu junto, né? A Paquita, a gente cresceu vendo, acompanhando todo mundo, tem mais ou menos a faixa de idade que eu tenho. Ai, gente, é muito triste, isso é muito lamentável. Não, é lamentável. Ele falou que tem um filho, tem criança ainda envolvida. 12 anos, Pois né? 12 é, pra o menino, 13 pois é, anos, o né? menino vendo tudo isso. Agora a gente realmente espera que a justiça
né, apure de verdade os fatos e que a verdade venha à tona, porque é tudo que... Parece que o receio maior dele, a gente vai saber durante a entrevista, é perder a guarda do filho, né? Não ficar com o filho, ele quer ficar com a guarda do filho, porque ele acha que ela não tem condições de criá-lo. Claro que ela não quer perder o filho também. Claro. E aí as coisas vão ficando cada vez mais dramáticas. Imagina para a criança, né? Sim. Vendo o pai, os pais aí numa disputa por ele, não sabendo com quem ele vai ficar e como é que vai ser essa nova situação. Então, tudo é muito complicado. E é doido, né? Porque ela fala que ele quebrou a casa toda, e ele mostra que não. Agora, o ponto que o Fê falou é isso, é pra gente julgar, é pra gente ver, ela tá com a razão. Parece um programete, não é assim? Uma coisa que a gente... Na segunda parte, ele fala que ele tá gravando para ter provas de que nada do que ela fala é verdade, que a cozinha estava inteira, mostra o horário no relógio, mas pode ser uma cena montada, né? Alguém pode ter ido lá, arrumado a cozinha toda, tira tudo, bota a hora no relógio, você vai lá e grava. Tudo pode acontecer. E não estou duvidando do que ele esteja falando, eu estou falando de todas as possibilidades que existem, né? Um tá molhado, aí ela fala que ele que jogou água nele mesmo, e aí ele fala que não, que ela é que jogou a água. Tem a história dos cortes no braço, que ele garante que ele não tocou nisso, ele não sabe se foi ela mesma ou não, porque ele saiu de casa no meio da briga, mas como ela já tinha... Né? Foi ela que se cortou. Que ela que se cortou, porque também numa entrevista há uns anos passados, ela tinha falado que houve uma época da vida em que ela praticava o cutting. Então, o exame de corpo de delito a qual ela foi submetida pode verificar mesmo se... São cortes profundos, você percebeu? Se são cortes que a própria pessoa fez ou se foram golpes desferidos por outras pessoas. Então, isso tem como resolver. As outras gravações você não sabe se foi uma cena montada, se não foi montada. Aí é complicado, né? Aí só ouvindo um, ouvindo o outro, para a gente tentar sentir um pouco mais de onde vem a coisa. E era importante também a gente ajudar essa pessoa a entender se realmente não tem um problema psicológico por trás. Mas se ele realmente não está com depressão, né? Porque aí, gente, é uma questão de saúde, precisa se tratar antes que o pior aconteça. É verdade. Bom, nós estamos na linha com o empresário José Roberto Barbosa. Agora nós vamos ouvir dele mesmo, que vai, né, contar o lado dele da história pra gente. Tentar esclarecer aqui essas dúvidas que todos nós estamos levantando e para que o público, né, fique mais esclarecido em relação ao lado dele dessa história. Ana Paula Pitucha também vai conversar com a gente e vocês ficam com os dois lados dessa questão que está sendo muito comentada desde ontem, desde quando ela veio a público através daquele vídeo e denunciou que teria sido uma agressão. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Ana. Bom, eu vou te deixar livre para você primeiro falar tudo o que você quiser falar e depois a gente faz as perguntas que nós estávamos levantando aqui. Tudo bem? Tudo bem. Eu já mostrei os vídeos, já falei tudo o que aconteceu e quais são as dúvidas que você tem aqui para esclarecer qualquer dúvida. Sim. Me fala uma coisa, essa briga toda começou, ela disse que por conta de histórias de traição, que você estaria frequentando casas de prostituição e que você a agrediu, inclusive aqueles cortes nos braços, não é? No braço. E aí as dúvidas começaram a se levantar. Foi ela mesma quem se cortou? Foi ele que partiu para cima? Você fez alguma ameaça de morte, como ela disse nesse vídeo agora? Como é que está a situação? Por que você fala que ela faz as coisas, ela diz que é você quem faz e o público fica absolutamente dividido, embora não tivesse procurado saber dessa história. Foi ela que veio a público e contou tudo. Exatamente, Sônia. Eu tenho um filho, entendeu? Eu tenho um filho que tem 12 anos, que não foi ao colégio hoje, então fico falando com ele só agora, por causa desses problemas todos que ela acarretou. Eu acho o seguinte, se eu fiz alguma coisa, a polícia vai apurar os fatos, né? Sim. Então, se eu agredir, ela foi a corpo de delito, ela vai ter que provar que eu agredi ela. E eu estive na delegacia ontem, até tarde, e a inspetora esteve no local e tinha 3 testemunhas. As testemunhas foram totalmente a meu favor. Tanto que eu estou solto aqui, porque eu não fiz nada, entendeu? Eu não encostei um dedo nela, em momento algum. Agora, ela está cismada com... Eu não sei se ela quer aparecer,
Eu não sei se ela está nesse ostracismo dela e a assessora dela quer sempre promover ela de alguma forma, mas acho que dessa forma está sendo uma forma muito Negativa, né? triste, até para o meu filho, entendeu? Porque ela, por exemplo, ela tem a senha do meu Instagram, ela cortou meu Instagram, ela cortou meu Facebook, eu uso para trabalho, entendeu? Eu não sou famoso, eu sou um trabalhador normal. Ô Zé Roberto, deixa eu falar uma coisa. Às vezes as pessoas não agridem fisicamente, mas desestabilizam os parceiros ou as parceiras emocionalmente. Você não tem essa noção ou essa sensação que você possa ter feito isso com ela? Porque o relacionamento de vocês é muito tumultuado. Você tem um histórico, ao que parece, não está nada confirmado, de ter um gênio forte, de ser estourado. Como é que você se define? Olha só, eu participei do reality agora há pouco tempo, entendeu? Sim. A pessoa pode ter o direito de achar o que achar melhor do meu caráter, do meu gênio. Mas eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa tranquila. Tanto que eu não encostei um dedo nela, apesar de tudo que ela fez comigo. Como você vê no vídeo, ela me agrediu, ela jogou água na minha cara. Ela fala um monte de coisa que eu não sei. Eu não sei de onde que procede isso. Entendeu? Por que você se reconciliou com ela um ano depois, então? Eu vou repetir a pergunta. Por que é que você se reconciliou com ela após 5 ou 6 anos de separação e agora, um ano depois, a coisa está toda degringolada novamente? Infelizmente, Sônia, porque a primeira vez ela me traiu, ela me roubou, ela saiu com o médico dela, o doutor Nardo. Eu tenho provas de tudo isso, eu tenho os e-mails dele marcando uma pousada em tal Esconde Mauá. Então eu tenho tudo isso daí. E passou o tempo. E eu falei, poxa, essa mulher deve ter amadurecido. E o principal motivo é que eu sou louco pelo meu filho. Sim. Eu quero cuidar dele. Eu via a situação psicológica dele totalmente abalada por causa dela. Só que ele falava assim, pai, eu não vou dormir com você hoje porque minha mãe vai ficar aborrecida comigo. Então eu não sei por que ela faz isso com a criança. Eu tentei voltar exatamente para cuidar dele, entendeu? Sim. E porque o amor, eu não tinha amor por ela, mas eu falei assim, eu vou amá-la de novo, eu vou me acostumar com tudo, eu vou digerir tudo que ela fez comigo e vou passar por cima de tudo porque eu prefiro a minha família. Eu tentei de novo. A minha mãe que falou, meu filho, tenta de novo, é a mãe do seu filho, o pastor falou para mim, aí eu falei, então eu vou tentar de novo. Mas, infelizmente, aconteceu tudo isso aí, que não tinha essa necessidade dessa exposição toda, porque a polícia vai ver o caso, vai estudar, vai levar a corpo de delito. Então, a gente vai poder ver a verdade, só isso. Sim, sim. Então, ela já tentou da outra vez de me dar uma Maria da Penha. Meu pai, com 80 anos, teve que ir para uma delegacia prestar depoimento. Então, outra vez, a mesma coisa acontece. Eu não sei por que ela me escolheu para fazer isso. Entendeu? E que não voltasse também. Se ela não gosta de mim, ou se ela tem... Ou se a vontade dela é tanto de me tirar da minha casa, porque eu construí com muito sufoco, com muito sacrifício, a intenção dela era que eu agredisse ela e eu fosse expulso da minha casa. Eu dependo da minha casa para trabalhar, porque minha casa tem o meu depósito do meu trabalho. Como está até no reality aí, que teve na Record. Então, Sônia, o que eu posso fazer? O homem passa por esses problemas e não é ouvido. Então, o que eu posso fazer? O Zé Roberto, a gente está aqui com a jornalista Márcia Pelvezan, com os jornalistas, não é? A Leonora Áquila e o Felipe Campos também. Eles podem te fazer perguntas? Você responde? Pergunta que você quiser. Não tem problema nenhum. Tá bom. Márcia Pelvezan. Por favor, a pergunta parece um pouco óbvia, mas assim, por que vocês filmaram toda essa cena da briga? Você poderia ter saído antes de casa, eventualmente, para evitar um confronto maior. O porquê da gravação e ela participando junto com você dessa gravação? Olha, eu queria entender por que ela me agrediu na frente da câmera. Eu também não consegui, era tão esperta
ela usa com tanta perspicácia, e fazer uma coisa dessa na frente de todo mundo. Por isso que ela queria quebrar o meu celular para mim não ter o acesso ao vídeo no dia seguinte. Ela jogou meu celular na piscina, estragou meu celular, já levei essas provas todas para a polícia. A polícia já sabe de tudo. Então, e também ouviu as testemunhas que viram tudo que aconteceu, que eu não encostei um dedo nela. Então, eu também queria saber por que ela fez isso na frente da câmera. Eu falei, eu vou filmar você para você parar de me provocar, porque eu quero dormir, eu tenho que trabalhar no dia seguinte. E aí meu filho começou a chorar, porque meu filho ficou desesperado. Aí eu fui pro quarto dele, fiz um suco de limão para ele se acalmar, dei um beijo nele, parei uma brincadeira até 1000, e foi dormir, e eu fui dormir. A gente já dorme em quarto separado. Aí, o combinado foi que ela ia embora. Eu falei assim, a minha mãe ia me ajudar a pagar a passagem para ela para Portugal, para a família dela, que ela falou que ia. Ela sempre usa o meu filho. Eu falei, cara, eu prefiro que ela vá do que meu filho presenciar tudo isso. Sim. É só isso. Sim. Leonora. José Roberto, é a Leonora que está falando, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, segundo a imprensa, não é a primeira vez que vocês brigam e toda vez isso sempre vem à tona. Vocês já se separaram 6 anos atrás e ela disse que você saiu de casa porque você tem transtorno bipolar. Queria saber se você, por um acaso, está se tratando, se você tem conhecimento disso, se você realmente tem algum transtorno psicológico. Que essa era a condição para a reconciliação que acabou acontecendo. E aquela ruptura lá atrás, você a teria expulsado de casa junto com o filho e usando um pé de cabra, que pode ser considerado uma arma, né, Zé Roberto? Realmente ela tem uma criatividade muito grande, mas nada disso procede, me desculpa. Nada disso me procede. O que procede? Tanto que ela me mandou a primeira Maria da Penha, eu fui à delegacia prestar depoimento e não aconteceu nada comigo, porque ela não tem prova nenhuma contra mim, porque eu não fiz nada. Entendeu? Agora, eu não sei qual é a criatividade que ela tem dessas coisas aí, dessas histórias que ela conta, entendeu? Agora perante as provas, os fatos, não existem argumentos. Então não adianta. Você falar uma coisa, eu posso falar que eu sou um santo e não sou. Entendeu? Agora, as minhas atitudes, eu trabalho há 19 anos no mesmo lugar, na Barra Light, no Citar América. Eu trabalho honestamente, estou passando por dificuldade financeira, mas eu trabalho, entendeu? Então, o comerciante hoje em dia está tudo difícil. Então, eu estou tentando lutar para vencer. Eu vou vencer. Agora, uma pessoa como essa, para querer te destruir, para querer te consumir, não adianta a gente viver assim. Eu também acho que, para que ela voltou? Que eu voltei com o meu coração aberto, aceitei todas as coisas que ela fez contra mim. Sim. Entendeu? Eu aceitei, passei por cima de tudo, pelo meu filho, pela minha família. E ela faz isso. Você não é bipolar, como a Leonora te perguntou? Você está fazendo um tratamento psiquiátrico? Olha só, eu não conheço isso daí. Se você quiser, eu posso me submeter a um teste, se você quiser, e te provo. Não sei. Não, isso é com a polícia e com a justiça. A gente só está te perguntando, querendo ouvir de você. Então, a justiça está apurando tudo isso. E já até apurou, porque a delegada, ela foi na cena do que ela falou e os rapazes viram tudo. Sim. Essas testemunhas estavam dentro da sua casa, são funcionários da casa, por isso que são testemunhas? Eu saí correndo para a rua para não ver nada. Não, na minha casa só estava eu e ela, e eu saí correndo para evitar qualquer coisa. Se ela se joga da escada, da janela, ela vai falar que eu que empurrei. Então, eu com medo, já saí correndo, porque ela começou a dar um ataque, começou a jogar água na minha cara, como você viu aí no vídeo, e ela falou que ia jogar café na minha cara, isso não está engravado, mas ela falou que ia jogar café quente na minha cara. Eu falei, bom, quem é que vai fazer isso? Aí eu saí correndo, porque ela queria pegar o meu celular para destruir a filmagem que ela deixou eu fazer, eu não sei porquê também. Certo. Você não cortou, não fez os cortes do braço dela, não perfurou a mão dela? Eu não encostei um dedo nela. Felipe Campos. Oi, boa tarde, José Roberto. Você acabou de falar sobre a questão de você já ter sido acionado
na Lei Maria da Penha e ter sido chamado na delegacia. Eu queria que você relatasse, eu acho que não só eu acho que também o público também precisa entender toda essa questão. Ela simplesmente surta, isso vem do nada, como é que é? Como que acontece as situações? Tem que ter um gatilho nessa história toda, porque ninguém parte para cima de alguém ou com ofensas sem motivos. Então, talvez se você pudesse relatar perfeitamente como ocorrem essas questões, eu acho que você iria ajudar bastante, principalmente o público a entender. Olha só, eu não sei te explicar o porquê que ela faz isso, entendeu? Sinceramente, eu não sei. Eu até, desse dia, eu até sei porquê, mas eu não tenho provas, então eu não posso falar uma coisa que eu não tenho provas. Agora, quem realmente é bipolar, eu acredito que não seja eu, entendeu, cara? Porque eu não tomei nenhuma atitude. Nem na primeira vez que ela tentou me botar a Maria da Penha, e nem nessa segunda. Entendeu? Então, ela está batendo uma tecla porque ela quer ficar com a minha casa, ela quer que eu passe para agressão para ela conquistar o que ela quer. É um minuto de fama aí, que eu acho uma fama degradante, entendeu? Uma coisa medíocre que vai ser provado e a gente pensa que ela vai ficar com cara de quê? Ela faz uso de medicação psiquiátrica, não? Entendeu? Se ela quer se separar, eu também já estava separado dela, cara. Era só... Estava tudo combinado. Dia em julho, ela ia para Brasília pregar a palavra de Deus, eu não sei como é que pode isso ainda. Vai pegar a palavra de Deus lá nas igrejas e vai fazer uma operação que ela falou para mim, para tomar conta do meu filho, como eu sempre tomei, e ela ia para Portugal depois. Eu falei, tudo bem, querido, vai na paz. Claro. E seja feliz, porque não dá para a gente viver junto. Foi só isso. Quando ela surtou, eu não sei o que ela fez. Eu não sei o que ela fez. Ela faz uso de medicação psiquiátrica, José Roberto? Hã? Ela faz uso de medicação psiquiátrica? Cara, eu não sei. Cara. Eu sei que na geladeira tem, pelo menos, assim, ela toma uns quilos de comprimido por dia. Agora, do que é aquilo lá, eu não sei. Tem umas caixinhas assim, tudo dividido, e vitamina, diz que é para emagrecer, diz que é para tudo. E ela toma esse coquetel aí, agora eu não sei o que é. Agora, me fala uma coisa, José Roberto, que não deu para a gente ouvir bem sua resposta. Você faz tratamento psiquiátrico? Essa foi realmente a condição que ela impôs para que vocês se reconciliassem? Você tem o diagnóstico de bipolaridade? Isso você respondeu, que você falou que você faz até um teste. A única coisa que eu tenho dificuldade é em dormir. Então eu tomo um Revotrilzinho para dormir e pronto. Certo. Uhum. Fora isso, eu não bebo, não fumo, não cheiro, não faço nada. Não está fazendo tratamento psiquiátrico? Não, senhora. Certo. Vai lutar mesmo pela guarda do seu filho? É uma coisa que chegou a circular ontem, essa informação? Como? Você vai lutar pela guarda do seu filho? Olha, eu já fiz de tudo por isso. Aconteceu um fato muito, muito terrível para mim, mas eu não tenho provas, entendeu? Eu não posso falar. Sim. Mas eu saí da Presidente Vargas, parei o meu carro na Presidente Vargas, em posto de gasolina, fui na delegacia de crianças, e eles falaram que não podiam fazer nada. Aí eu atravessei, andei, tirei tudo de novo, um calor louco, eu atravessei para o outro lado, tem um juizado de menores. Sabe, o que fizeram com meu filho foi uma covardia assim, e sem comentário. Eu não tenho nem como te descrever isso, entendeu? E eu não pude fazer nada porque eu não tenho provas. E o juiz que estava lá, falou, eu não posso fazer nada porque eu não tenho provas. E eu dei várias partes lá no conselho tutelar, do que ela fazia com meu filho, que ela largava meu filho com um lado e do outro. Eu ficava atrás dele, feito maluco. Ela viajava, largava o garoto na casa de uma pessoa, de outra pessoa, entendeu? Você viu até que até hoje ela tem minha amiga, entendeu? Então, cara, eu não sei o que passa na cabeça dessa mulher, não sei, sinceramente, não consigo entender. Para que voltou comigo? Para que ela quer me destruir? Para que ela quer me tirar da casa? Para que ela quer que eu agrida ela? Para que? Eu não sei. Eu conto isso para ela, porque eu queria também entender.
Bom, a gente está vendo que está muito abalado mesmo, né? Qualquer pessoa envolvida numa situação como essa estaria. Então, só queria saber se você quer deixar mais uma conclusão de toda essa história, um recado para o público, sei lá, alguma coisa que você queira dizer para a gente fechar essa nossa conversa que está sendo tão penosa aí para você. Sandra, eu queria te agradecer por essa oportunidade de poder esclarecer, né? E a polícia vai fechar, quer dizer, fazer o fechamento desse caso, como a mulher já apurou tudo ontem. Então, infelizmente, eu não sei por que não fiz isso. Eu tenho pena dela, eu tenho pena do meu filho. Eu gostaria que nada disso tivesse acontecido, que ela pudesse ir na paz de Cristo para onde ela quisesse ir, sem expor meu filho dessa forma, porque ele é uma criança maravilhosa. Você não imagina como ele é maravilhoso, entendeu? E ela fazer isso com ele é uma covardia muito grande. E eu só tenho que me defender, porque eu não queria me responder, mas o advogado falou, cara, se você não responder, você vai ser sempre vilão. Então, não adianta você só chegar na polícia e falar a verdade, a mulher já viu tudo. Eu não fui preso, porque senão já estaria preso. Se eu tivesse feito alguma coisa com ela, já estaria preso na Maria da Penha, porque você sabe como é que é. Eu não encostei um dedo nessa mulher. Eu não sei para onde ela quer chegar. Ela quer chegar o quê? Ao estrelato, com isso? Ela quer ser o quê? Contratada pela Rede Globo, pela Record, pela Band? Eu não sei. Tá certo. Olha, boa sorte para você. A gente sabe que Deus é justo, que a justiça, né, atua muito seriamente nesse tipo de casos também. Então, que tudo se resolva, né? O que a gente pode torcer para que as coisas se encaminhem bem para o seu filho em primeiro lugar, né? E depois para vocês, que cada um, tanto você quanto a Ana Paula, possam encontrar caminhos aí de serem felizes, sendo um longe do outro mesmo, que talvez seja a melhor solução. Obrigada, José Roberto. Até a próxima. Gente, já mais notícias do Rio de Janeiro também, a Ana Paula Pituchita, Que bom, não é? vai falar A nossa também. repórter, a Júlia Alves, se eu não me engano, não sei se ela ou o Lobianco estão com a Ana Paula, é a Júlia, né? E já vocês vão ver o lado dela dessa história. Acabamos de ouvir o marido, o empresário José Roberto Barbosa, e daqui a pouco a própria Pituchita falando aí, dando detalhes do que ela garantiu que aconteceu. Bom, voltando aqui, o que você quer, Marmita? O áudio de quem? Então vamos agora para o áudio da Ana Paula Pitucha. É a entrevista já, direto do Rio? Então é a entrevista direto do Rio de Janeiro com a nossa repórter Júlia Alves, ela com Ana Paula Pitucha, como todo mundo conhece, isso direto de lá da cidade maravilhosa. Vamos ver. Alô? Na verdade tem corpo de delito provando, porque falaram um monte de besteira, um monte de coisa que vão provar, tem marca de quadro de roxo, tem arranhão de unha, enfim. E eu só quis vir a público para que, primeiro que eu estava com medo de morrer. Eu tenho provas onde ele fala que ele não é homem de bater, que ele é homem de matar. Então, isso foi numa fúria e eu gravei o áudio, o doutor vai provar tudo isso agora. Então, o meu medo a princípio foi isso, desespero. Então, eu não pensei em outra coisa, eu falei, gente, se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos tem um relato dizendo que isso vai acontecer. E o meu medo mesmo do meu filho ficar sozinho, ser criado por um homem desse. Então, a princípio foi isso. Então, a briga, toda a confusão, as testemunhas, tudo, está tudo no processo, eu não posso falar. E fora isso, é só isso, estou só com medo. Porque com medo dele continuar com isso, era uma traição brava, forte, também tem provas, tudo isso. E aí, não tinha por que ele tá voltando comigo precisando de fazer essas coisas. Então eu queria pegar e ele começou a mentir no vídeo. Você tá me batendo, você tá me jogando água, você tá fazendo isso, você pegou isso. E aí eu queria pegar o vídeo, na hora que eu tô pegando, que parece que eu fui agressiva, porque eu tava já no meu limite de tanta mentira e dele todo. A gente brigou mais de 8 vezes depois que voltamos, sabe? Então, assim, ele quebrar tudo, enfim, tudo que aconteceu, eu não queria mais que o Davi visse aquilo. Então, eu queria parar com aquilo tudo. Então, eu queria pegar o telefone para pagar, para ele. Aí eu comecei a falar, não sei se ele tirou o áudio. Eu falei, então tá, então mostra aí no vídeo, você tá filmando, que a gente tá brigando por causa disso, por causa daquilo, porque você tem foto assim, assim, assado.
E aí aconteceu aquilo tudo que eu comecei, que ele pegou o telefone na briga, eu não posso mais falar o que aconteceu, e aconteceu que eu caí, tirei o campo da mão, e eu nem sabia, a doutora hoje do Meirelli que viu roxo, viu a unha, eu nem sabia disso, eu só tinha visto esses maiores. A Sônia sabe disso, ela sempre foi muito carinhosa comigo, com todas as minhas coisas, na época do além do peso, do full size. Então eu só estou nessa bandeira porque eu não quero mais ser chamada de gorda, eu não quero ser chamada na frente do meu filho de vagabundo, que eu trabalho desde meus 10 anos, eu não me importo de trabalhar como secretária, como faxineira, como nada. Para sustentar meu filho eu trabalho como qualquer coisa, só que eu não admito mais ser humilhada. Então eu vim a público para isso, para as mulheres que são verbalmente humilhadas porque querem ter uma vida social boa, ou porque têm um filho, ou porque precisam do dinheiro do marido, ou porque estão com medo, como eu, de morrer, de chegar em casa, ter milhões de medidas e o cara furar e me matar. É esse o meu medo. Então, assim, eu não quero mal, eu não quero, sabe, assim, de falar, eu tenho filho com ele é muito bom pro meu filho, então, com o Davi, tirando as vezes que teve agressão verbal, que ele falou um monte de coisa, chamando ele de gordo, falando um monte de coisa pro menino, tirando isso, eu não tenho uma... Quando também na cautelar, nem sei se eu posso falar isso, mas ele estava no além do peso e ele falou, mandou o meu filho dizer que eu tinha batido nele. E meu filho falou, mãe, desculpa, mas eu falei pro papai que eu ia fazer, e lá dentro eu falei pra moça, a verdade, você nunca me bateu mesmo. Então, assim, não é de agora. Isso está vindo várias vezes, vários anos, e eu preciso parar. Porque eu quero ter paz, eu quero criar meu filho, e eu quis fazer isso por duas coisas. Uma, com medo de morrer, sinceramente. Medo mesmo, de não por agressividade, mas dele fazer escondido, mandar fazer. Eu tô com medo até hoje, tô com muito medo. Por mim, eu não saía de perto de todo mundo. Não chega a ser pânico, é meu filho. Se eu for embora, quem vai criar? Ele vai ser criado por um monstro, assim. Então esse é o meu maior medo. E o segundo meu maior medo é que fique impune, sabe? Porque eu não fui a primeira e não vou ser a última. E eu quero parar isso. As pessoas precisam ter voz. E eu vou me expor, eu sei que podem me criticar, fazer o que for, mas pelo meu filho, eu não quero mais esse desrespeito. Meu pai não foi assim com minha mãe. Então eu não acho que um homem tem que desrespeitar a mulher. Você acha que você vai ouvir muita crítica do público e tudo e falar assim, Ana Paula, por que você sustentou isso por 14 anos, já que você viu todos os índices? Por amor de acreditar que ele fosse mudar, por amor de ver meu filho brincar, de jogar bola com ele. Por amor. Eu fiz o programa para mostrar que a gente é uma família bonita. Quando ele tá bem, sabe? Quando ele surta, é isso. Mas eu não posso pagar para ver, né? Vai que no surto, ele já não esteja mais aqui. Tá aí, né? Essa foi a entrevista que a Ana Paula deu aí com exclusividade aqui para o nosso programa, ao lado do seu advogado, o doutor Silvio Guerra, que preferiu não falar ainda. Um chora de um lado, o outro chora do outro, todos os dois clamam aí amor a esse filho que reconhecem que está profundamente abalado com toda essa história. Eu acho que todas as atenções nesse momento deveriam ser dirigidas a ele, que é uma criança e não é fácil, né, passar por tudo isso que ele está passando, vendo os pais nessa situação. E talvez realmente a gente não tem como falar, esse tem razão, aquele tem razão, mas a gente está vendo duas pessoas sofrendo, uma está mentindo, ou as duas estão mentindo, ou nenhuma delas está mentindo, cada um está dizendo a sua verdade, a gente não sabe. Agora, eu acho, aqui é a minha opinião, vocês vão ouvir também a da Marcinha, da Léo, do Felipe, que a melhor coisa para esses dois é realmente separação, acabou, né? Cada um que encontre o seu jeito de vida, que consigam criar bem o seu filho, isso é fundamental, que ele possa ter uma assistência, né, para se recuperar de todo esse prejuízo emocional que ele vem passando. É uma situação, pelo jeito, de 14 anos, ele tem 12, né? Parece que esse intervalo de 5, 6 anos de separação não contou grande coisa, porque a situação sempre foi bastante complicada, então acho que é por aí. Se pegar um foco que é a criança, eu acho que o resto acaba se resolvendo, né? Em nome do amor, que é o único denominador comum entre eles, o amor ao filho. Então, pensando nesse filho, que tem que se partir para soluções realistas, objetivas. Se realmente houve agressão, tem que pagar por isso, sim. Se não houve, que fique provado que não houve, que ela não tinha razão nessa história, e que se resolva. Isso é o mais importante, né? Agressão
tem que ter punição, com toda certeza, e se não houve a agressão, que tudo se esclareça. Mas já o Alessandro Lobianco, direto da Cidade Maravilhosa, ele que é o lado carioca aqui do A Tarde é Sua, vai conversar com a gente, e a Márcia, a Léo e o Felipe vão fechar esse caso também com as suas opiniões, tá certo? Bom, mas agora, mais uma pausa, mais um refresco, né? Essas coisas duras da vida. O que você falou, Marmita, aí? Lobianco? Então já vamos direto para o Alessandro Lobianco, no Rio de Janeiro, lá do Carioca da Tarde é Sua. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todo mundo. Olha, para informar que eu falei agora com o Silvio Guerra, o advogado da Ana Paula, Sim. E ele informou pra gente, Sônia, que terminou agora, no início dessa tarde, de entregar toda a documentação no fórum lá da Barra da Tijuca, pedindo uma medida protetiva a favor da cliente dele, da Ana Paula, e pedindo o afastamento do empresário José Roberto da sua residência. Sim. Então, essa decisão ela pode ser tomada agora porque em casos de agressão, tanto verbal quanto física, nesse tipo de denúncia, isso é uma coisa que se aprecia muito rápido. Então, no próximo dia ou até mesmo nas próximas horas, essa decisão vai ser tomada, Sônia. O exame de corpo de delito também foi concluído. Foi feito no início também dessa tarde, no Hospital Lourenço Jorge, aqui na Barra da Tijuca. E assim que esse exame ficar pronto, Sônia, ele vai ser entregue, ele vai ser anexado ao inquérito, né, que está na 42 DP, aqui também na Barra da Tijuca. Eu conversei, Sônia, com um inspetor lá da 42 DP, para saber como esse trabalho está sendo feito. E o que me passaram foi que esse boletim de ocorrência foi feito com bastante embasamento, tanto na parte do José Roberto quanto na parte da Ana Paula. Os dois levaram muita coisa para a delegacia. Então, nesse caso, o que o inspetor diz é que a perícia vai ter que trabalhar dobrado. Mais que o delegado, mais que todo mundo, vai ter que ter agora uma perícia muito criteriosa, por isso esse exame de corpo de delito ele é muito importante. Eu questionei esse inspetor sobre o fato se ele está ou não fazendo um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Isso influenciaria em alguma coisa nessa investigação. E o que me passaram, Sônia, é que em relação a ele ter um transtorno bipolar, se isso não tiver documentado com diagnóstico médico, para efeito judicial e efeito policial, isso não teria muita importância, Sônia. Claro. Uma coisa que chama atenção é que, de fato, o José Roberto chegou com 3 testemunhas, né, para se defender na delegacia. E a Ana Paula só levou uma testemunha só, que é a Tatiana. A Tatiana é a assessora dela, é a melhor amiga dela já há 15 anos e está prestando depoimento aí a favor da amiga, né? Uma coisa que a gente já sabe que a Tatiana levantou, que até falou isso com a gente, até deixou isso como uma postagem pública, é que ela acompanhou essa história de perto, né? Inclusive, Sônia, ela diz que há uma semana ela deixou de falar com a Ana Paula, ela se afastou da Ana Paula, justamente por não concordar de ter que aturar 9 anos e escutar reclamações da Ana Paula, e a Ana Paula sempre voltava, né? Ela aconselhava, se afastar, voltava. Ela conta que nesses últimos 9 meses, né, que foi esse último retorno que eles tiveram, ela passou o aniversário da Ana Paula sozinha com ela, porque era sempre briga, que foram 8 brigas muito feias, e que na última briga ela falou, ou você se afasta ou a gente que vai se afastar de você, né? E que a Ana Paula teria dito, olha, eu vou lutar, eu vou tentar resgatar a minha família, e que ela falou, olha, foi a expressão que ela usou, né? Pau que nasce torto não se endireita. Eu respeito, mas estou me afastando. Então agora ela diz que fica feliz de ser testemunha, ela está orgulhosa da amiga, diz que essa atitude era esperada de muito tempo. Agora é o que eu estou te falando, Sônia, são versões dos dois lados que estão muito bem embasadas. Sim. E que a perícia vai ter que trabalhar dobrado, né? Porque o José Roberto, uma coisa que chama atenção é que ele não está também se opondo a falar com o caso, ele está atendendo toda a imprensa. Ele já foi na delegacia de forma voluntária. Então, enfim, eu acho que a perícia vai ter que penar mesmo para desmistificar aí todo esse caso, Sônia. Exatamente, está realmente muito equilibrado em termos de acusações de um lado, do outro, sentimento de um lado, do outro. Está complicado. Obrigada, Alessandro Lobianco. Até a próxima. Bom, só para fechar rapidinho. A gente só pensa na criança numa história dessa, vendo tudo isso, né? Vendo o sofrimento do pai, da mãe, que tudo se esclareça da melhor forma e que a verdade realmente venha à tona. Né? Que justiça seja feita. Exatamente.
Diga, Léo. Essa relação de amor e ódio é muito confusa para todos nós, né? Para todo mundo. Realmente, muito esclarecimento tem que vir aí nessa história toda, viu? De verdade. E ainda bem que não foram, desculpa, ainda bem que não foram pro reality, porque Sim, poderia acontecer coisa até poderia ter pior, estourado dentro de um lá, confinamento, dentro do confinamento. Poderia ter sido até pior, mas não sei, a gente não sabe. É verdade, né? Sobre o que eu ouvi do José Roberto e da Ana Paula, os dois se provocam, os dois vão ao limite da discussão e acaba nisso, não se entendem. Porém, eu acho que ainda tem muito caldo aí nessa história que precisa ser revelado e que nem eles realmente acho que vão falar. Por isso que eles estão juntos. Essa foi a minha Percepção. análise, Tá talvez. certo. Olha aqui, gente, antes do bafão do Felipe Campos que vem aí, Eduardo Costa está respondendo aquelas histórias de ataques a Fernanda Lima, apresentadora do Amor e Sexo, que já não está mais no ar. Segundo Anselmo Góes do Globo, o sertanejo Eduardo Costa, que xingou a apresentadora Fernanda Lima depois que ela fez um discurso feminista em seu programa na TV Globo no fim de 2018, ele disse que a atriz só faz programa para bandido, maconheiro, esquerdista derrotado. Foi isso que ele falou. Pois bem, agora o Ministério Público do Rio de Janeiro, na ação que a apresentadora move contra ele, sugeriu que o sertanejo pague 50 horas de serviços comunitários durante um mês. É sempre assim, é só isso, né? É pena alternativa. O cara fala o que fala, as barbaridades que ele falou, 50 horinhas de pena alternativa, que ele deve pagar para alguém lá. Alguém vai lá e faz. Alguém vai lá e faz. E assim, ó, vai continuar falando as suas barbaridades por aí, contra as mulheres, é claro, principalmente contra as mulheres. Fala, Mar. Não, é muito pequeno e acho que é por isso que também que esse país está desse jeito. As punições são brandas em alguns casos, a lei nem sempre é cumprida, as pessoas vão achando que podem falar porque nada vai acontecer. Exatamente. E aí vai indo essa bola de neve e a gente está nesse ponto. Né? É triste. Ponto para ele. A justiça é muito branda e tem que doer no bolso para sentir. Enquanto não dói no bolso, essas pessoas não aprendem, não adianta. Exatamente, né? Viu, Felipe? É a síndrome... E aí já faça o seu batom. É a síndrome da onipotência. Pronto, eu acho que isso explica tudo, mas enfim, as pessoas elas só tomam juízo quando mexem no bolso. Bafões! Bafões! Chegou! Mas parece que um caso também, a gente acabou de falar de um caso incrível aí, né? Incrível, né? Envolvendo aí a Paquita, né? E o José Roberto, mas também, por outro lado, Sônia Abrão, tá um rolo aí, lembra da história do Raul Gil, do episódio que rolou? Mais uma coisa a ser Pois é, agora, gente. Para Brasil, presta atenção. Do princípio. Prestem atenção no que vai acontecer. É o seguinte, vocês lembram do episódio do Raul Gil, né, que aconteceu, que aqui, inclusive o site, o Notícias da TV, ele fizeram uma matéria logo depois do episódio do Teleton com a Maísa, aonde colocaram um áudio do Raul Gil falando, isso foi logo depois do Teleton no ano passado. E o que aconteceu? O site Notícias da TV, através de um jornalista que parece que mexeu, articulou toda a história e também forjou algumas informações aí na matéria na época que isso aconteceu. Acontece o seguinte, hoje eu conversei com o doutor José Vitor, que é o advogado que está tomando conta do caso aí, desse caso específico que envolve o Raul Gil e o site Notícias da TV. Mas ele é advogado do Raul? Ah, tá. Do Raul Gil. E ele me disse o seguinte, que a notificação será entregue na próxima segunda-feira aos responsáveis aí do Notícias da TV e que não existe possibilidade alguma em conversar por menos de R$200 mil. Ou seja, eles querem tentar uma negociação primeiro com o site, porque isso replicou de uma forma absurda. Então eles fizeram todos os cálculos mesmo sobre porque o Notícias na TV teria recebido de um outro site essa informação, houve todo e aí né? O que acontece é o seguinte, eles fizeram todo o levantamento, isso segundo o Dr. José Vitor, através do Google Analytics e que mensuraram, enfim, os prejuízos os danos, né? e os danos que tiveram através dessa informação. E o que acontece?
ele, aspas do próprio advogado, não temos interesse em acordo por menos de R$200 mil. Ou seja, então a partir de segunda-feira, o site Notícias da TV será notificado sobre esse caso e eles vão ter que tentar, pelo menos, dialogar e chegar num denominador comum que tem a ver com o dinheiro, que tem a ver com o ressarcimento aí e o prejuízo que causou. Caso isso não seja, aí eles vão entrar com uma ação realmente e o processo vai seguir. Tá. Bom, daqui a pouco a Léo Áquila comenta isso, Marcinha também, e a gente vai falar do estado de saúde do MC Sapão, que está grave, né? O pessoal está dizendo que ele está em estado grave, mas já nós damos as informações para vocês. Olha aqui, gente, a assessoria do cantor MC Sapão informou que ele continua no centro de tratamento intensivo do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, em estado grave e instável, porque além da pneumonia, ele tem problemas cardíacos, ele está com problema de insuficiência cardíaca. Em nota, a equipe do artista, segundo o portal R7, pediu uma corrente de oração, cautela e respeito dos colegas de imprensa nesse momento difícil. Além disso, o texto ainda informa que a esposa de MC Sapão está vulnerável pela situação e preservando os 4 filhos ainda pequenos que não podem ter acesso ao pai no hospital e não podem de jeito nenhum. Ele tem, né? Também teve problemas decorrentes de obesidade, diabetes também, né? Meu Deus. Então, assim... Deve ter dado uma dilatação cardíaca, né? Pode ser. No E aí momento dura mais isso, as crianças não podem né? entrar para ver o pai, a De mãe jeito está nenhum. nessa situação, a mulher, né, nessa situação tão difícil ali, vendo o marido precisando de acolhimento e as crianças, muito complicado mesmo. E a gente torce para que o Sapão fique bem logo aí, estamos na torcida, eu também. Vamos para o Rio de Janeiro novamente, Alessandro Lobianco tem mais informações desse caso, né, Alessandro? Sônia, só para complementar aqui sobre o estado de saúde dele, muitos fãs estão se questionando porque o MC Sapão foi atendido na rede municipal aqui de saúde, né? Então a gente questionou também a assessoria dele em relação a isso, porque a gente sabe que o cantor tem plano de saúde, né, também para ser atendido na rede particular. E o que a Evelyn informou, Sônia, que foi por uma questão ali de praticidade, de rapidez, quando ele começou a passar mal, começou com uma gripe, segundo ela, devido ao cumprimento da agenda dele, ele buscou um atendimento mais emergencial ali no Rocha Faria, mas terminou internado. E os médicos do Rocha Faria não estão autorizando, no momento, a transferência dele para a rede particular, Sônia, justamente em razão do que você falou, porque é grave o estado de saúde dele, então os médicos acham que, nesse momento, qualquer deslocamento pode colocar em risco e agravar ainda mais o estado de saúde dele. Então a gente está acompanhando aqui, a gente desconfia que em breve ele vai ser sim transferido para a rede particular, mas a gente está aguardando aí junto com a família e a assessoria esse momento, né, de uma estabilização maior para que possa ocorrer essa transferência, Sônia. Mas como você falou, é bem grave o estado dele. É grave, e essa história de ser instável é o que impede a transferência, o deslocamento, porque de repente o coração pode não dar conta, né? Ou a respiração, pode haver mais de 90% de chance de haver uma intercorrência. Então, para que vai colocá-lo sob esse risco? Eu acho que eles estão certos nisso. Deixa estabilizar, né? A margem de risco ser muito pequena, aí transfere assim que se costuma fazer realmente. Mais alguma informação? E a gente sabe que é delicado, Sônia, porque não é interesse para o hospital público também manter mais gente ali, né? Porque já estão sobrecarregados. Então, para os médicos optarem mesmo por esperar, que é uma transferência muito delicada se for feito agora mesmo. Você tem razão, Sônia. Tá certo. Obrigada, Alessandro. Até daqui a pouquinho. Bom, vamos continuar aqui com a nossa roda da fofoca. Tem notícias boas da Rebeca Bravanel e do Pato, porque agora existe um anel de compromisso. Pois olha como está avançando rápido, que bonitinho. Tá mesmo, né? Não é? Vai dar casamento? Eu acho que até o final do ano. Eu acho que é bem... eu também acho. Eles estão parecendo bem apressados com isso. Que bom. Que bom. A sintonia foi tão grande. Olha o tamanho do diamante, olha que gente. Lindo mesmo. Sabe quanto custa isso? Quanto R$256 mil. Você tá falando sério? Meu Deus do céu, mas é lindo, hein? Lindo. E tem um vídeo dela tá tocando piano e o anel aparece, né? Achei bem um jeito bem... Olha como você vê daqui.
A câmera Dá pra nem ver tá daqui. próxima, né, Léo? Tá Nossa, vendo? esse aí é meu apartamento quase. É um quilate. Gente, que lindo, que lindo. Muito legal. Gente, é enorme. Muito legal. Cheio de boas notícias, família Bravanel, né? A chegada do Nossa, que pequeno delícia, Cenoura, né? anel de Que compromisso para delícia. Rebeca. Ei, coisa boa. Anel não, um Deus apartamento os de abençoe. compromisso. É, Um apartamento de compromisso, compromisso de Pato caprichou, viu? 256 mil reais Maravilhoso. custa esse anelzinho que ela está no dedo, que seria um solitário, que é com um diamante de 1 quilate. Sim, Como diria Silvete Montilla, foca na joia. Foca nas olhos. Foca nas joias. Isso mesmo, foca nas joias aí. Olha que a gente falou de Power Couple, até por conta da história da Pituchita, que estaria fechando o contrato, depois acabou não acontecendo, evidentemente, em função de toda essa reviravolta familiar. Mas já tem a lista. Eu achei, não tem praticamente nome forte nenhum. É uma lista fraca, que vai depender muito mais do desempenho dos participantes do que propriamente o poder de atração do nome deles para o público conseguir ver ou querer ver, se sentir motivado a ver. Agora, independente dessa lista aqui oficial, tem duas coisas. A Nicole Balls e o Marcelo Bimbi estão na lista. Ela deu entrevista pra gente, daqui a pouco a gente mostra pra vocês, dizendo que não é verdade, mas continua sendo confirmada na lista. Agora, tem um casal bomba que pode ser a grande surpresa dessa história, que não está nessa lista ainda, porque a direção do programa estaria mantendo como o grande Suspense, né? chamariz, o suspense dessa lista, mas a gente vai contar pra vocês. Não com sou eu e certeza. Chico, tá? Não é você e o Não, Chico. tá tem todo mundo isso também, perguntando, né? não é a gente. Pitucha e José Uma Roberto. Uma pena, mas não é a gente. Pitucha e José Roberto. O que você falou, Chico? Pitucha e José Roberto. Não são, não brinca com essas coisas. Olha aqui, eu tinha falado, antes da gente partir para outras notícias, que haveria, né, pelo menos o bochicho não tem nenhuma confirmação oficial, pode até nem acontecer, mas o nome do casal, os nomes, né, desse casal que se cogita e que se fala que é a grande bomba do Power Couple é Naldo e Moranguinho, Naldo Bene e a mulher. Acho interessante. Né? O Naldo e a Ellen Cardoso. Então, não se sabe se é verídico isso, mas é o grande bochicho do momento lá dentro. Acho então, muito interessante. Vamos deixar registrado. A gente aqui conta os fatos e os boatos também. Então, vamos ver o que se concretiza. Com né? uma ressalva, que ele Qual? não interrompa o tratamento dele. Ele está fazendo, Então, né? com essa ressalva, E aí, porque a gente como é sabe que- em reality, tudo bem. Quantos meses tem o Power? Um mês? 2 meses? Não, são três meses também? Com essa ressalva, que é bom a gente já falar antes, Sim. né? Ele não Que pode eles interromper aproveitem o a tratamento. oportunidade para se reposicionarem como um casal que se ama também. Exatamente. Mostrar né? cumplicidade, Eu essa é a acho hora. que seria grande vitamina aí pro reality e seria muito bom mesmo para Dos eles. dois né? também, Os sim. dois, acho que seria bem legal, viu? Bom, E a gente Nicole ficou Balls e ontem- Bimbi estão sim, viu, Sônia Abrão? Mesmo ela desmentindo, então, é isso que eu achei eles mesmo. estão Eles sim. estão sim. Depois quando a gente... Eu também desmentia quando eu ia pra assistiu fazer. os dois, porque não pode falar mesmo, eles têm que desmentir. Mas depois a gente parte, mostra pra vocês. Fala, Léo. Então, pois é, a gente sabe que a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert já têm os gêmeos, né? Que são o João e o Francisco. Ela está grávida de Sim. novo, esperando aí o terceiro bebê e acabou de revelar pra gente sexo? o sexo da criança, gente. adoro, Agora adoro. eles vão ter Pera, uma pera, menina! pera. Não aguentei! Falou, Vou vamos ter uma comemorar. menina maravilhosa, mas vai ó, te matar. mas ela tá reclamando de uma coisa que depois eu conto. É mesmo? É, Puxa. e é sério o negócio. Ah, tá. Então daqui a pouquinho a gente volta lá, viu? Que lindo, uma menininha aí pro Rodrigo Hilbert da Fernanda Lima. Bom, voltando aqui, o que acontece? Agora a gente já sabe que Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert vão ter uma menininha. Ai, que Eles que já têm bonitinho. os gêmeos, né? Que são a coisa mais linda do Lindos, eles são mundo, né? lindos Os menininhos mesmo. são muito lindos. Lindos. Mas o que Diga. que tá pegando, Sônia? O negócio é o seguinte, ela andou trocando figurinha com a Tata Werneck, que também está grávida, tá. que está completando hoje 3 meses.
dias. E a Tatá sofre muito, mas muito com enjoo. A Fernanda Lima disse para ela que também já sofreu muito com isso, que ela também sofre muito com enjoo, mas que passa no 3º mês. Ou seja, os problemas da Tatá devem acabar essa noite, então vamos torcer. Mas pedir para ter paciência, viu? Completa 3 meses. A Tatá, que pôs até a foto da barriguinha. Gente, é muita barriga para 3 meses. 3 meses é muita barriga. Então, e dizem, né, que quando a gente fica grávida de menina que tem mais enjoo, né, pelos hormônios. As duas estão esperando menininhas, né? Exatamente. Como eu não... Eu também não tive nenhum dia. Nenhum tipo de enjoo, não. Mas tá aí a barriga da Tatá. Ela disse que o bebê vai nascer com 1,90 m pelo tamanho da barriga dela. É muito grande mesmo, viu? Muito, 3 né? meses só. Tem algo. Menina, tu cresce rápido, hein? Meu Deus. Minha filha tem 1,92 m. 1,92 m, tá vendo? 1,92 m sem a filhinha da Tatá. Bom, engasguei. Eu não posso falar agora, Marmita, eu engasguei. Dá um minutinho aí, né? Tem bafão, Felipe? Será que Felipe, ele tá pegando o bafão. Ele tá acabando de receber chegou. uma notícia. Chegou de novo. 4h39, 16h39. Olha, abrem bem os ouvidos, porque agora, gente, eu quero entender qual foi o que a Débora Nascimento espalhou aí. Agora ela está dizendo o seguinte, ela simplesmente deu uma entrevista e disse que a separação dela era para ser íntima e virou pública. Mas como assim? Foi isso que ela fez. Aspas, era para ser íntima e virou pública. Porém, vamos só entender a história. Foi ela mesma que divulgou. Foi, então. A gente ficou sabendo por ela. Exatamente, né, Marcia? Não dá. Esse povo tá muito maluco. Tá muito maluco. Como é que ela vem agora querer jogar nas costas da imprensa o fato da separação do Zé Loreto, ela e o Zé, né, era íntima e se tornou pública. A nota veio através dela, falando que o relacionamento tinha acabado, notificando o público, tipo um comunicado oficial. Débora, vai tirar um tempo na geladeira, esfria a cabeça. Já não gostei da história de colocar uma foto tão linda da filhinha da Débora, da festa de 1 ano de aniversário, e usar a palavra dor na legenda. Não precisava. Gente, não. Quer falar da dor, do relacionamento, em outro post. Não da filhinha de 1 ano, né? Porque aquele é um momento só de festa e de celebração. Amadurece, cresce. Uau, adorei. Não, e tem outra coisa, tem que explicar pra ela que Instagram não é diário com cadeado, né? Que nem você escrevia antes e guardava. Guardava tudo, né? Quem escreve e posta quer que as pessoas saibam. O que mais que a gente tem para comentar? Eu preciso mostrar a capa da Tititi, a nova edição. Né? Chegou na banca hoje. Chegando na banca hoje. Bom, gente, olha, o Cauã Raymond não teve lua de mel, porque ele já voltou a trabalhar. A Mariana Goldfarb, o máximo que ela colocou no Instagram, estava todo mundo esperando festa com fotos dos noivos, né? Não colocou, mas colocou a aliança, não faz de conta ali, fazendo carinho no gato, mostrou a aliança de casamento. Ô Mariana, posta a foto da noiva, do noivo, a gente quer muito ver, a gente queria tanto, mas é ele que não quer. Né? Ele pediu. É ele que não quer. Por quê? Ela teve que assinar um documento, inclusive. Assinar documento? Ela teve que não vai expor a vida do casal em rede social. Ai, gente, me poupa.
poupa, né? Me poupe, me poupe. De volta aqui ao nosso programa, mais uma vez mostrando a nova edição da Tititi para vocês. Olavo Tortura, Valentina na Cadeia. Além de ter tudo sobre a novela, a gente fala do último capítulo de Jesus, que é muito lindo. São muito quando os lindo, apóstolos começam a escrever o evangelho, né? Então, estamos aí nos últimos momentos. Dia 22. É segunda-feira. Segunda que vem já. acaba, infelizmente. Uma novela que... Uma superprodução da Record, maravilhosa. E eu queria também agradecer a Dani Albuquerque, que deu uma entrevista linda pra gente, de bastidor do Sensacional. Dani, obrigada de novo, sempre atendendo a gente muito bem. Essa entrevista da Dani Albuquerque. Obrigada mesmo, Dani. Todas as quintas-feiras aqui na nossa Rede TV. É preciso ter humildade, não ter pressa para crescer. E é uma grande matéria também. Muito legal. Obrigada mesmo. Tudo dos bastidores. Aqui atrás falou de maternidade, do livro que ela está para lançar. Ela está para lançar sobre maternidade. Muito legal. Ela tem 2 filhas lindas também. Então tá aqui, ó. Tudo que você quiser saber sobre a Dani Albuquerque tá também nessa edição da revista Tititi. E uma entrevista exclusiva com a Paula, né, do BBB. Tudo bem, ela já falou. Dispenso. Só eu também. Não, ela fala um monte de coisa, então você confere lá, tá bom? Um monte de bobagem, mas quem votou nela vai adorar, quem votou vai adorar. Quem elegeu, né? Vamos lá também no portal marciapiovesan.com.br, no Instagram, portal marciapiovesan.com e na Rádio Mundial amanhã às 13 horas. Vamos lá. Amanhã tem rádio. Agora amanhã tem rádio com Márcia Piovesan. Léo Áquila. E a minha vida e a vida dos outros, tá tudo no meu canal do YouTube. Porque, meu amor, ali não tenho papas na língua, não. Né? Se inscreve lá, tô te esperando pra gente trocar uma boa ideia. É só digitar no YouTube Léo Áquila, você vai achar meu canal, tá? Muito obrigada. Tá bombando o canal da Léo. Graças a Deus. Não, que é bom de verdade. É muito legal. E é muito legal, né? Também acho. Felipe Campos. Bom, vamos lá. Me segue aí. Felipe H. Campos é o Insta. E de segunda a sexta, Bafões aqui na Tarde Sua com Sônia Abrão. Tá certo. Então tá bom, gente. Olha, a gente tá indo embora. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Esqueci o endereço? Então tá bom. Tem que dar o meu é @Sônia Abrão, tanto pro Instagram quanto pro Twitter, que eu vou voltar a visitar. Andei meio afastada. O pessoal enche muita paciência. Eu dou um tempo, mas eu vou voltar, tá? Então é Sônia Abrão, Instagram, Twitter. A gente se vê lá. E amanhã, o que foi? A Tititi mais uma vez. Olha só. Ai, um beijo pra Dama Mori, que tá me vestindo, tá? Ah, tá. É, a Dama Mori me veste hoje de novo, tô lindíssima. Tá linda, Léo, viu? Beijo. Sempre. Tá aqui, gente, estamos indo embora com a Tititi pra vocês. Quentíssima. Amanhã, 3 da tarde, mais uma tarde só. Beijo, tchau, tchau. Até.